Alô galera, tudo bem com vocês? Missionário João Batista Feira na área para mais um pequeno vídeo, um papo com você que está aí do outro lado, né? Que vai ver esse vídeo, um papo carinhoso do irmão missionário que quer trazer a doutrina católica para sua casa, primeiro para você, depois para você pregar na sua casa, entre os seus parentes que têm dúvidas sobre a nossa fé, né? Olha, a gente fala aqui diferenças doutrinárias entre as igrejas católicas e as igrejas protestantes, a igreja católica una, assim fala Jesus no Evangelho de São Mateus, a minha igreja, que tem diferença doutrinária sobre as igrejas protestantes. Aqui eu não estou brigando com meus irmãos cavalinhos, eu gosto de chamar carinhosamente assim, brigando ou querendo xingar, não. Aqui é diferenças doutrinárias da verdadeira igreja de Cristo para as outras igrejas que se dizem cristãos, entre aspas, mas que acusam a nossa igreja, a igreja de Jesus, de colocar doutrinas fantasiosas, né? E vieram a partir de Constantino no ano 314, eles colocam assim, 313, 314, até os dias que aconteceram a revolta luterana, né? Nossos irmãos cavalinhos, né? Mas vamos entender que eu já fiz vídeos sobre essa questão. Hoje eu vou dar eu estou aqui com alguns textos no quadro aqui, depois eu vou mostrar para vocês o quadro pertinho, porque pelo reflexo da luz não dá para mostrar agora. Depois eu vou mostrar para vocês mais de perto. Já fiz vídeos sobre esse tema. Os irmãos protestantes falam, morreu, acabou. Utilizando esse texto aqui que eu vou ler para vocês. Morreu, não tem mais, o corpo e a alma vão tudo para a sepultura, né? O corpo fica ali depositado e a alma também dormindo, né? E aí, como é que fica a nossa intercessão de santo, minha gente? Ia derrubando o quadro agora, meu Deus. Como é que fica a intercessão dos santos católicos? Foi uma doidice? Foi uma heresia? O que é que aconteceu? Olha, vou lhe explicar que o texto que os irmãos protestantes usam não tem nada a ver com a doutrina católica da intercessão dos santos e da alma que é imortal. Quando eu vou falar aqui sobre a alma imortal, eu vou falar aqui sobre a questão de Cristo, porque se eles acreditam que morreu o corpo, a alma também vai dormir junto com o corpo na sepultura, eles acreditam que Cristo não ressuscitou. Eu vou lhe mostrar por quê. É o que, irmão? Vou lhe mostrar por quê que meus irmãos cavalinhos, eles ficam brabinhos, tem alguns, mas eu vou mostrar para você católico aí. Você que é protestante que vê esse vídeo, siga os textos. Se acreditar ou não, aí é problema seu. Receba esta graça, né? Como falou o irmão Daniel Silveira. Receba a sabedoria, né? O professor Fábio tem um costume de fazer pácata, né? Confirmando a graça recebida. Eles usam esse texto aqui, usando a Bíblia Ave Maria. Eu estou aqui com as minhas 4 Bíblias de estudo, né? Bíblia Ave Maria, a nova Bíblia da CNBB, perdão, galera, a Bíblia boa, a Bíblia da Eclésia e a Vulgata de São Jerônimo. Olha, eles usam Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, que fala assim. Eu vou ler só o verso 5, que já dá para entender tudo. Verso 5 e 6, que já dá para entender tudo o que o texto quer dizer. Com efeito, os vivos sabem que hão de morrer. Vou ler bem devagarzinho para vocês entenderem bem. Ó. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem. Para eles não há mais recompensa, porque sua lembrança já jaze no esquecimento. Amor, ódio, inveja acabaram. Não terão mais parte alguma para o futuro no que se faz debaixo do sol. Olha só, o texto está explicando tudo. A raiva, o rancor. Não tem mais fruto. O fruto que eu digo é uma continuidade. Morreu, acabou. Debaixo do sol, isso aí, acabou. O indivíduo não tem mais o que fazer. Por mais que tenha morrido dentro dessas situações, que é uma situação pecaminosa, né? O livro de Eclesiastes está falando dessa questão temporal e dessa questão terrena, né? Os irmãos protestantes falam isso e falam como pode a Virgem Maria, Nossa Senhora de Anguera, São Padre Pio, São José interceder diante do Cordeiro, como pode? Isso não existe. Olha, não caia nisso não, irmão católico.
Você que é irmão Cavalinho, não usa esse texto mais não, com essa prerrogativa e essa definição. Não. Usa a palavra de Deus, ou melhor dizendo, deixa ela ali usar de uma maneira que esclareça o que de fato a Bíblia quer nos dizer. Porque prestem atenção, se eu fosse usar Apocalipse capítulo 6, verso 9 ao 10, falam que as almas dos mártires clamavam por justiça. Portanto, essa consciência que está falando aqui não é a consciência de pessoas que morrem em estado de graça, né? Aqui está falando amor, ou ódio, ou inveja acabaram. Lá falam que as almas têm consciência e pedem ao Cordeiro justiça por suas almas, por seus corpos que foram imolados por causa do testemunho dele. Mas eu não vou usar o texto de Apocalipse, capítulo 6, capítulo 6, verso 9 ao 10. Não, eu vou usar o texto de São João para nós começarmos. Prestem atenção como está o texto de São João, porque se Jesus, se fosse da maneira com que eles falaram, então Jesus não ressuscitou. Porque preste atenção no que ele fala, e a liturgia da Igreja Católica, nesse tempo da Quaresma, ela é sensacional para a gente meditar. Prestem atenção o que Jesus falou no capítulo 12 de São João, verso 26. Se alguém me quer servir, Bíblia da Eclésia, se alguém me quer servir, siga-me aonde eu estou, estará ali também o que me serve. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aí os irmãos protestantes podem dizer, não, irmão, isso aqui está falando na questão do seu martírio. Sim, também na questão do martírio, mas Jesus fala, se alguém quer me servir, segue-me. Jesus parou na sepultura, irmão protestante? Não, Jesus não parou na sepultura. Jesus teve a sua ressurreição no domingo da ressurreição. Portanto, continua a palavra de Deus, ela não cai, ela não acaba. Se alguém quer me servir, segue-me, para que aonde eu estou, estará ali também o que me serve. Jesus está onde? A Bíblia fala, e a doutrina católica ela é clara com isso. A direita, a destra do Pai. Basta a gente ver Estevão, a assunção do nosso Senhor Jesus Cristo, Atos dos Apóstolos, a morte de Estevão, e etc, e etc. Prestem atenção no que Jesus falou. Aí quando a gente lê o Evangelho, a gente vamos para as cartas, né? Prestem atenção o que fala Paulo. Organizar aqui as minhas Bíblias de estudo. O que fala Paulo, eu vou focar em Paulo agora. Olha o testemunho de Paulo para nos revelar essa questão sobre a outra vida. Paulo fala sobre a outra vida. Paulo falava apaixonadamente sobre a outra vida. No capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, ele fala, vamos pegar do versículo 2 até o verso 6, capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. Olhem bem, escutem bem, você aí católico e você, irmão Cavalinho, o que Paulo fala sobre a vida futura, depois que o corpo deixa a alma. Prestem atenção desta revelação que ele teve. Depois eu vou aprofundar mais com o testemunho de Paulo. O grande Paulo, o apóstolo da cruz, né? Olha, verso 2 do capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. Conheço um homem, Bíblia, da tradução nova da CNBB. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Terceiro céu. É com o corpo ou sem o corpo, não sei, Deus sabe. Sei que esse homem, se com o corpo ou sem o corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que homem nenhum é capaz de falar. Quanto a esse homem, eu me gloriarei, mas quanto a mim mesmo, não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse gloriar-me, não seria insensato, pois só estaria dizendo a verdade. Mas evito gloriar-me para que ninguém faça de mim uma ideia superior àquilo que vê em mim ou ouve de mim. Preste atenção que Paulo, quando o professor Fábio fala aqui, que Paulo está falando dele próprio. Dele próprio.
Ele não quer se gloriar, mas se ele se gloriasse não seria mal algum. Jesus fala o que no capítulo 12, verso 26 de São João? Que o Pai o honrará, né? Glória, honra, poder é do Cordeiro, mas o Cordeiro dá àqueles que o servem, porque o Pai quer assim fala o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando do terceiro céu. Este mesmo Paulo, apaixonado Paulo, na Bíblia Ave Maria, ele fala em Filipenses, no capítulo 1, verso 23, essa vontade de querer ir para o Pai. Olha Paulo de estar junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha Paulo, cheio do Espírito Santo, que Paulo fala. Filipenses capítulo 1, verso 23. Paulo falando sobre a questão da sua canseira, do seu trabalho de evangelizar e seu trabalho também de vida, de trabalhar, de conquistar seu próprio alimento com as suas próprias mãos, como Paulo sempre gostava de retratar nas suas epístolas, que não era peso para ninguém, né? Apesar de que Paulo também recebia contribuições para levar para Jerusalém e também para sua própria mantença na missão, que foi longa e foi trabalhosa, né? Olha o que Paulo fala: sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo. Desprender-me quer dizer o que, galera? Morrer. Paulo tinha essa vontade não de se suicidar, mas de alguma maneira estar com Cristo no céu. Cristo está aonde? O que é que Cristo fala? Aquele que quer servir a Ele serve. Aonde Ele está, o seu servo está também. Prestem atenção. Repetir mais uma vez: sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Repara como ele está falando da sua vida terrena e da sua vida lá no céu. Olha o versículo 24, do mesmo capítulo 1 de Filipenses. Mas de outra parte, continua vivo, é mais necessário por causa de vós. Continua vivo. Repara que Paulo não está falando da sua partida, né? Paulo, sensacional Paulo. Olha o que ele fala no mesmo Filipenses, no capítulo 3, verso 20. Nós, porém, olha quem é cristão de verdade, o que vai falar após a morte, né? Eu não sou, minha alma ela é eterna. Eu já fiz vários vídeos sobre essa questão aqui. Ela vai receber o prêmio da obediência ou pagar por a desobediência, mas depois que ela é criada por Deus, ela é eterna e ela não vai dormir. Prestem atenção, porque Paulo fala, porém, no capítulo 3, verso 20 de Filipenses: nós, porém, somos cidadãos dos céus. Aqui Paulo, a tradução da Ave Maria fala dos céus, né? Dos céus. Paulo, na visão dele, no capítulo 12, da segunda carta aos Coríntios, eu já li para vocês, capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, verso do 2 ao 6, Paulo fala que conheceu um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Aqui Paulo está falando: nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está falando de uma possível vinda de Cristo, né? Que ele anunciava, mas que não foi para aquela época, né? Mas Paulo fala que nós somos cidadãos de lá, né? Por que de lá? Mas lá, o que é que se faz lá? Aí o livro do Apocalipse revela tudo. Eu vou pegar para vocês aqui a minha melhor tradução de Bíblia, mas ela é muito pesada, galera. Essa tradução aqui, que é um volume grosso, né? Muito grosso, da Bíblia, que tem a tradução da Bíblia de São Jerônimo, né? Uma Bíblia fantástica, a tradução do grego para o latim. Olha no capítulo 7, verso 9, olha a visão de João. O que é que tem lá no céu? O que é que a gente vai fazer lá no céu, as nossas almas? E depois, no final, corpo e alma, depois da grande ressurreição, depois da segunda vinda de Cristo. Olha, capítulo 7, verso 9. João está tendo aquela visão, contando tribos e tarará, tarará, e ele para no versículo 9 e fala: depois disto vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam em pé diante do trono, à vista do Cordeiro, cobertos de vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos. O que fala o capítulo 6?
O que foi que Jesus deu àquelas almas que clamavam por justiça? Uma vestidura branca. Agora, reparem o que as almas fazem no céu. Olha, escutem bem o que Cristo falou no capítulo 12 de São João. Li no começo do Evangelho para explicar o Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Porque aquele texto está falando de uma coisa terrena, que a Bíblia não fala numa dormição da alma. Prestem atenção, o capítulo 7, verso 14 de Apocalipse. O que é que as almas fazem lá? Para a gente abrir o olho e entender. Eu lhe respondi, meu Senhor, tu o sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de uma grande tribulação e lavaram as suas roupas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Por isso estão ante o trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. É o que está assentado no trono, habitará sobre eles. Sensacional, né? Eles, as almas dos santos que já estão na glória, contemplam a face de Deus de dia e de noite. É para você não caia nessa questão. O testemunho de Jeová. Boa de casa. Quem é? Jeová. Testemunho de Jeová. Os sentinelas de Jeová. Não caia nessa não. Eles e muitos outros. Mostre na Bíblia que a palavra de Deus, ela é tradição católica e é para católicos. E você, católico, aprenda a palavra de Deus. Não durma no ponto, não. Senão os irmãos cavalos vão puxar seu tapete e faça como Daniel Silveira. Receba a sabedoria. Salve Maria, viu Cristo Rei. Nossa Senhora de Anguera e Santo Padre Pio, interceda por nós.